Shalom! Estamos aqui para falar das 7 trombetas de Apocalipse. Assunto em que muitos querem entender, outros nem querem entender porque tem medo do livro de Apocalipse, mas não há motivo para ter medo. Quando você entende que Apocalipse é o livro dos segredos que Jesus deixou para nós, aí você vai amar estudar Apocalipse. Quero já também avisar que aqueles que não me conhecem, que a minha visão é pré-tribulacionista e respeito a todos. Tem os pré-tribulacionistas, os mesotribulacionistas, os pós-tribulacionistas, os preteristas. Fiz vídeos explicando sobre, aliás, podcast, explicando cada uma dessas posições. Nós temos algo em comum, cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, não é a posição escatológica que você tem que vai tirar a nossa comunhão, não é? Mas você que ama Apocalipse, eu estou aqui para dizer que como pré-tribulacionista, eu creio no arrebatamento, eu creio numa igreja que há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus começou com a igreja primitiva e agora nós estamos vivendo o princípio das dores, como está anunciado em Mateus capítulo 24. Eu tenho muitos vídeos ensinando Mateus capítulo 24 e nós estamos com o princípio das dores. Jesus está às portas, então eu estou esperando o rei que em breve vai voltar e a igreja, eu creio que a igreja será arrebatada e o mundo ficará, aqueles que não creem ficarão aqui na grande tribulação. Na grande tribulação existem períodos do juízo de Deus. Serão só 7 anos. Eu falo só 7 anos porque comparado com a história da humanidade, de Adão até nós temos 6.000 anos. Então, falar de 7 anos é pouco em termos de história. Então, eu estou falando de um período de 7 anos que a própria Apocalipse divide em 2 e coloca a primeira, porque Apocalipse vai falar que a primeira metade, os 3 anos e meio da tribulação, os primeiros 3 anos e meio vão ser de muitos problemas, mas o pior momento vai ser os últimos 3 anos e meio. Então, este é um período em que vai acontecer muita perseguição, muita catástrofe. Tem um vídeo que são os 7 selos de Apocalipse, onde eu ensinei um vídeo para cada selo, mas neste aqui nós vamos falar das 7 trombetas de uma vez só. Vamos falar de todas as trombetas. Então, durante o período da grande tribulação, nós vemos 3 momentos, 3 medidas de juízo de Deus: os selos, as trombetas e as taças. Os selos, quando você estuda, os 7 selos foram abertos pelo Cordeiro. As trombetas vão ser soadas, tocadas pelos anjos. Quando nós começamos a entender a importância das trombetas, quando em Números capítulo 10, lá no deserto, o Senhor começa a ensinar sobre a importância da trombeta, que se fosse um som longo, todos deveriam entender que o som longo da trombeta era para reunir todo o povo. Se fosse um som arrebate, som curtos, era convocação de guerra. A trombeta, ela também é usada para juízo. Nós vemos isso no livro de Joel, onde eu vou ler para você, Joel capítulo 2. O Senhor, ele diz o seguinte em Joel capítulo 2, no versículo 1, ele diz: toque a trombeta em Sião e deem o alarme no meu santo monte, que todos os moradores da terra tremam, porque o dia do Senhor está chegando, já está próximo. É dia de trevas, escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como a luz do amanhecer sobre os montes. Assim se difunde um povo grande e poderoso, como nunca houve igual, desde os tempos antigos, nem haverá outro depois dele pelos anos seguintes. É um capítulo que fala da trombeta tocando para alarmar
é tempo de grandes coisas acontecerem, aqui no caso, o dia do Senhor. Depois, ele também fala novamente para tocar a trombeta a partir do versículo 12, porque é para reunir o povo. E qual o motivo para reunir o povo? Para o povo se consagrar, jejuar, se humilhar e orar. E depois nós vemos o juízo de Deus sobre a terra. Mas nós não estamos estudando Joel dessa vez, nós estamos estudando Apocalipse. Não posso começar a falar de trombeta sem antes ler o versículo 1 do capítulo 1 de Apocalipse, onde está escrito a importância desse livro. O Senhor diz: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer a seu servo João. Então aqui o versículo 1 já fala que este livro foi dado a João, mas era Jesus revelando a João e revelando para todos nós, para que chegasse até todos nós. Então o nome em português é Apocalipse, mas o nome do livro é Revelação, e como em inglês também, chega até nós em inglês como Revelação. É um livro de revelações, segredos de Deus sobre um momento específico da história da humanidade. Então, agora que você entende que na grande tribulação vai ter o governo do anticristo e vai ter uma desordem em todos os aspectos, não haverá mais proteção. Tudo está se deteriorando. Quando chegou o tempo do juízo, no livro de Êxodo, que era tempo do povo sair do Egito, o Egito ficou arruinado, porque foram 10 juízos sobre o Egito, até que o povo foi liberado para sair. Então, as trombetas já é a segunda medida de julgamento de Deus e de juízo de Deus sobre a terra. A primeira medida foram 7 selos. Agora são as 7 trombetas, que eu gostaria que você abrisse Apocalipse capítulo 8, para você começar a ler sobre as 7 trombetas. Quando acaba os 7 selos, nós temos no 7º selo, na verdade, nós temos um cenário. O cenário é, Deus abre para João, para ele ver que houve um silêncio no céu, como está escrito no versículo 1, e então silêncio no céu. E aqui está escrito por meia hora, e descreve ali o trono de Deus, onde tinha o altar do incenso de ouro diante do trono. De repente começa a subir orações dos justos, os anjos levam essas orações, e por causa das orações começa o céu a responder para as pessoas que estão orando durante a grande tribulação. Depois deste momento, nós começamos a ler sobre as 7 trombetas. Então, Apocalipse 8, a partir do versículo 6. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Primeiro anjo tocou a trombeta e houve granizo e fogo misturado com sangue e foram atirados à terra, e então foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores, também toda a erva verde foi queimada. Aqui nós temos uma situação de como está escrito, granizo e fogo, que foi misturado com sangue. Foi uma destruição, uma chuva de granizo, como está escrito, com fogo, algo nunca, nesta proporção, nunca antes visto. Foi visto no Egito, sim, porque tem algo interessante, tanto nas trombetas quanto nas taças, elas parecem uma repetição das pragas do Egito, algumas delas. Então, a praga do Egito equivalente a essa trombeta está escrito em Êxodo 9. Eu quero que você abra comigo para junto nós lermos Êxodo capítulo 9, no versículo 22. Êxodo 9, a partir do versículo 22, você vai ver uma praga semelhante a essa. Interessante isso. Então, versículo 22, então o Senhor disse a Moisés, estenda a mão para o céu e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito,
sobre as pessoas, sobre os animais, sobre toda planta do campo na terra do Egito. E Moisés estendeu o seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões, chuva de pedras e fogo desceu sobre a terra. E o Senhor fez cair chuva de pedra sobre a terra do Egito, de maneira que havia chuva de pedra e fogo misturado com a chuva de pedra, tão grave como nunca houve em toda a terra do Egito, desde que veio a ser uma nação. Por toda a terra do Egito, a chuva de pedras destruiu tudo que havia no campo, tanto pessoas como animais. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo, quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então, você vê que a primeira trombeta que vai acontecer durante a grande tribulação traz para a terra um juízo que já teve no tempo do Egito, ali quando o povo iria ser libertado, para que os deuses do Egito, aqueles principados, fossem enfraquecendo. Deus mandou esta praga no Egito. Esta praga é a sexta praga do Egito, e aqui é a primeira trombeta. Bom, grande prejuízo, o Egito ficou praticamente arruinado, e aqui também na grande tribulação é computado o grande prejuízo que aconteceu. Aqui está falando tanto de, voltando aqui ao versículo 7, está falando que foi queimada a terça parte da terra, foi queimada a terça parte das árvores e também toda a erva verde foi queimada. Essa foi a primeira trombeta. Segunda trombeta está no capítulo 8 ainda, no versículo 8. O segundo anjo tocou a trombeta e uma espécie de grande montanha em chamas foi atirada ao mar. Uma terça parte do mar se transformou em sangue e morreu a terça parte das criaturas do mar e foi destruída a terça parte das embarcações. Mais grande prejuízo. Antes era um prejuízo, danos, muitos danos na vegetação, e agora os danos eles se estendem ao mar. Essa grande pedra do tamanho de uma montanha. Nós temos dados científicos de que um grande cometa ele se aproxima da Terra, do tamanho de uma montanha. E é lógico que isso não vai acontecer enquanto não for o tempo determinado, enquanto a igreja não for arrebatada, mas esse grande desastre é iminente. A qualquer momento pode acontecer. E aqui está falando que este cometa, que este meteorito, ele vai ser lançado contra a terra, trazendo, as águas vão ficar, as criaturas do mar vão morrer, parte delas, e as águas ficarão também, aqui está escrito que as águas também ficarão contaminadas, por isso é que vai ter a morte de muitos peixes, e aqui está falando que também grande parte das embarcações também foram atingidas. Claro, o que tiver no mar naquele momento vai ser destruído pelo impacto. Isso aconteceu no Egito. Então, no Egito, esta segunda trombeta, claro que numa proporção diferente, você encontra em Êxodo capítulo 7, mas não por causa do impacto de algo que veio do céu, mas aqui, está falando que as águas ficaram, você reparou que está falando que uma terça parte do mar se transformou em sangue? O que é que você lembra quando fala de água e sangue? Tudo bem que aqui é o mar, e lá no Egito foi o rio, o rio Nilo, mas a primeira praga do Egito foi Moisés ter chegado à beira do Nilo e ele ter estendido o seu bastão e ali as águas terem se transformado em sangue, que a ciência aponta como algas, uma espécie de algas que deixa as águas vermelhas e amargas, e por isso que algas descontroladas, e que por isso os peixes morreram. Está escrito lá em Êxodo que grande parte, praticamente todos os peixes morreram do rio Nilo. E fora que eles ficaram sem água para beber, água potável, tiveram que cavar poço longe do rio Nilo.
Então você vê que, não estou falando que todas as trombetas vai ter uma praga equivalente do Egito. Até aqui você vê que elas têm uma certa diferença. Eu só estou falando que lembra. Então, se lembra, é porque lembra de um momento profético, um momento de liberação, de cumprimento. Deus prometeu para Abraão que o seu povo sairia do Egito, lá em Gênesis capítulo 15, com grandes riquezas, não sairiam de mãos vazias, que eles ficariam um tempo escravos, mas haveria o tempo da libertação. Quando chegou o cumprimento dessa palavra profética, Deus teve que, com mão forte, tirar o povo do Egito através desse juízo contra os principados do Egito e para que o faraó liberasse o povo. Foi necessário que isso acontecesse. E durante a grande tribulação, Deus poderia destruir de uma vez só o mundo, concorda comigo? Mas ele escolheu fazer desta forma porque Deus é um Deus de misericórdia e Deus queria que neste meio tempo pessoas viessem a ficar impactadas e dissessem: eu preciso desse Deus, porque está escrito que muitas pessoas se converterão durante a grande tribulação. Está escrito, e aonde está escrito? Porque João, em um determinado momento, ele vê uma multidão em frente ao trono de Deus, vestido de branco. Ele pergunta: quem são estes? E a resposta para ele é: estes são os mártires da grande tribulação. Então, quer dizer que vai ter mártir, vai ter gente se convertendo, vai ter gente se rendendo ao Senhor. Então, este intervalo de 7 anos e estas 3 medidas de juízo é para dar tempo para o povo se arrepender. Agora nós vamos para a terceira trombeta. No versículo 10 está escrito então, a terceira trombeta: o terceiro anjo tocou a trombeta e uma grande estrela, queimando como uma tocha, caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas se transformou em absinto, e muitas pessoas morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargas. O que você encontra aqui é algo que, como eu falei, o que estava ruim ficou pior. Se as águas do mar já tinham ficado vermelhas e já tinha peixes do mar, embarcações tinham ficado destruídas, imagina aqui aonde está escrito que agora as águas doces, agora são as fontes de água que vão ser contaminadas, e aqui está escrito que é uma estrela chamada Absinto. O interessante é que na minha tradução NAA, que eu estou lendo, na minha versão, o nome da estrela é Absinto. O Absinto está escrito de letra maiúscula. Então, algumas pessoas dizem que não é exatamente uma estrela, mas sim um demônio liberado sobre a terra para que produzisse grande catástrofe. Não importa, faz parte se é demônio, se é literalmente, porque em Joel a gente encontra, a gente vê que todo o sistema, o universo, né, todo o sistema vai estar abalado. Então, estrelas, cometas, asteroides, tudo vai estar descontrolado, sem proteção alguma. Então, não importa se é um demônio, se é simplesmente o mundo que geme, o mundo que está em total desordem, porque faz parte do juízo de Deus. O importante é você saber que durante a grande tribulação vai ser um momento de muitas dificuldades. Alguns dizem que tudo isso é alegoria. E, gente, se você falar que isso é alegoria, é você dizer que Jesus, ele chamou João só para falar de algumas alegorias. Não. Ali, na ilha de Patmos, Jesus, ele teve uma conversa com João muito séria. Olha, avisa a tua geração, e que vai ter grande dificuldade para esta geração, mas haverá uma geração que vai viver a presença do anticristo, que vai viver juízos, 3 etapas de juízo. Avisa para eles ficarem firmes, porque eu estarei presente, misericordioso, bondoso, para resgatar, para perdoar, para salvar em todo o tempo.
quarta trombeta, versículo 12 do capítulo 8 ainda. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua, das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e uma terça parte do dia e também da noite ficasse sem luz. Então vi e ouvi uma águia que, voando por meio do céu, dizia em voz forte: ai, 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 dos que moram na terra, por causa do som das outras trombetas que os 3 anjos ainda vão tocar. Nós estamos na quarta trombeta e Deus já está falando sobre o que virá coisa pior. Já está muito difícil. As águas do mar, as águas dos rios, as fontes contaminadas. Agora está falando de um eclipse, agora está falando de escuridão, as estrelas, o sol, a lua, uma desordem completa. E quando a gente fala aqui de trevas sobre a terra, do versículo 12 em diante, nós lembramos também do Egito. Nós lembramos da 9ª praga, que foi justamente 3 dias de grande escuridão, porque o eclipse normal, ele dura algumas horas, mas não dias, como foi no Egito, 3 dias, uma escuridão tão densa, que está escrito que as pessoas, elas ficaram sentadas, elas não enxergavam absolutamente nada, que as trevas eram densas a ponto de poder apalpar, que é uma figura, né, de falar que você conseguia até pegar as trevas, mas as pessoas não podiam fazer nada, tamanho a escuridão. E aqui em Apocalipse nós vemos novamente trevas sobre a terra. E se você ler o capítulo de Joel, capítulo 2, fala de escuridão, densas trevas, fala exatamente igual tudo que está acontecendo em Apocalipse. Claro que Joel está se reportando não ao Egito, Joel está se reportando ao dia do Senhor, está se reportando a Apocalipse. E então ele manda que anjos falem ai, 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 porque ainda tem 3 anjos. Ele falou um ai para cada anjo. Quando há a interjeição ai, é justamente isso que quer dizer. É um grande sofrimento que virá sobre a terra. Vamos ver o porquê ele disse essas 3 vezes para essas 3 trombetas finais. O primeiro ai não, o primeiro desses 3 ais, mas é a 5ª trombeta. Ele está falando, veja o que acontece quando o 5º anjo soa a 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra. E lhe foi dada a chave do poço do abismo. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como fumaça de uma grande fornalha. E o sol e o ar se escureceram com a fumaça saída do poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvore alguma, tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na terra. Aqui nós estamos vendo um momento impactante. Algo diferente acontece. Por isso, essas interjeições dizendo coisas terríveis estão para vir. Agora a gente pode falar com certeza que essa 5ª trombeta é liberada, como está escrito no versículo 11, está falando que esses demônios, eles tinham um chefe chamado, olha aqui, versículo 11, tinham por rei sobre eles o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Abaddon em hebraico ou Apolion é o mesmo significado, é destruidor. Então, este demônio, este principado terrível foi liberado, coordenando, governando, comandando esses gafanhotos, também anunciados no livro de Joel. E você deve lembrar também da praga dos gafanhotos no Egito. Só que a praga dos gafanhotos no Egito, o dano foi causado na lavoura. Estes gafanhotos aqui em Apocalipse capítulo 9,
por ocasião da quinta trombeta, eles receberam uma ordem: não faça danos às árvores nem aos animais, tão somente aos homens que não têm selo. Então aqui você vê algo diferente. Esses gafanhotos não são animais, são demônios, e que a função deles, até mesmo pela descrição, de que eles têm cauda como de escorpião, de que eles têm o cabelo como de mulher, loiro, você vê que não é animal. Então você está vendo que é uma atuação demoníaca em massa, de opressão, e as pessoas que não têm o selo vão sofrer, será grande sofrimento de opressão durante 5 meses. Tem pessoas que vão ficar tão desesperadas que vão desejar a morte por causa dessa opressão maligna que virá sobre a terra debaixo do comando de Abaddon e Apolion. Então a gente está vendo um ataque massivo de opressão sobre a terra na quinta trombeta. Depois desta quinta trombeta, na sexta trombeta, olha o que está escrito: o sexto anjo tocou a trombeta e ouviu uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao sexto anjo, o mesmo que tem a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Então foram soltos os 4 anjos que se achavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, e para que matassem a terça parte da humanidade. O número dos exércitos da cavalaria era de 20.000 vezes 10 milhares, e eu ouvi o seu número. E assim, nessa visão, pude ver que os cavalos e os seus cavaleiros tinham couraças cor de fogo de jacinto e de enxofre. A cabeça dos cavalos era como a cabeça do leão, e da sua boca saíam fogo, fumaça e enxofre. E por meio desses 3 flagelos, quais eram os 3 flagelos? Fogo, fumaça e enxofre, que saía da boca dos cavalos, foi morta a terça parte da humanidade, pois a força dos cavalos estava na boca e na cauda deles, e as caudas deles eram semelhantes a serpentes com cabeça, e com elas causavam dano. Essa sexta trombeta, agora você já está chegando à conclusão que foi difícil as primeiras 4 trombetas. As 3 últimas trombetas, Deus mesmo disse que seriam mais difíceis, quando ele mandou dizer: ai, ai, ai dos que moram na terra, por causa do som das últimas 3 trombetas. Agora você está entendendo que as 3 últimas, ataque espiritual massivo sobre a terra. Você está vendo que, a despeito de ter um local, que é o rio Eufrates, e neste momento muitos pensarem que são os exércitos da China, que são os exércitos do norte que virão contra Israel, ainda não. É em Apocalipse 16 o Armagedon. Nós ainda estamos em Apocalipse capítulo 9. Aqui está falando de um segundo exército. O primeiro exército de demônios que virá sobre a terra está na quinta trombeta, aqueles que parecem gafanhotos. Agora, estes demônios são mais violentos ainda faz parte do comando de Abaddon e Apolion. Então, são demônios agora que vêm como que montados em cavalo, e está falando que eles têm 3 flagelos, que é o fogo, que é o enxofre, e ele está falando, e a fumaça. Então, ele está falando de um momento de maior ainda opressão do que na quinta trombeta. A sexta trombeta é praticamente impossível viver sobre a terra. Um nível de opressão que vai atacar famílias, vai atacar governos, vai atacar as emoções, a vida espiritual de todos. Todo mundo vai ficar debaixo de um pânico, de um terror, de um pavor, e haverá muita morte, muita calamidade. É isso que está escrito em relação à sexta trombeta. E agora nós vamos para a sétima trombeta, que está escrito, e no capítulo, porque aqui tem um intervalo. Entre a sexta trombeta e a sétima, você vai ter um intervalo em Apocalipse 10, Deus dando uma outra visão para
Apocalipse 10 dando uma outra visão para João, de mais coisas que estão acontecendo, para só em Apocalipse 11, no versículo 15, ele voltar às trombetas. Tem um intervalo para falar das duas testemunhas, do livrinho. Isso é para outro vídeo, porque aqui a gente está falando só das 7 trombetas. E agora vamos para a 7ª trombeta. A 7ª trombeta, em Apocalipse 11, versículo 15, está escrito: o 7º anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes, dizendo: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. E aqui é uma adoração linda que vai até o versículo, essa adoração vai até o versículo 18, e no versículo 19 está escrito: abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da sua aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e forte chuva de granizo. E aí você fala: e a 7ª trombeta? É juízo? A 7ª trombeta é a intervenção de Deus. Deus falando: eu estou no controle, eu que reino, e chamando a atenção das pessoas que estão vivendo na terra este momento terrível. Como está escrito aqui: o reino se tornou do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Tá já quase no final, porque só falta agora os cálices, a última etapa do juízo, que nós vamos ver em outro vídeo, mas ele está falando aqui: olha, não tem como lutar contra Deus. Deus é soberano, Deus é fiel, Ele que envia, Ele está no comando de tudo, é Ele que está permitindo que este juízo venha sobre a terra, porque Ele quer mesmo que esses demônios venham para que Ele derrote cada um deles e que todos vejam. Ele poderia derrotar, mesmo sem esse juízo, mas Ele quer que os homens que ainda resistem ao seu poder vejam que o poder de Deus é muito superior ao poder das trevas e se rendam a este Deus que governa e que reina. Então nós chegamos ao final da 7ª trombeta e no próximo vídeo nós vamos falar das 7 taças de Apocalipse. Eu só quero deixar esse recado: a palavra de Deus é real, não existe alegoria. Da mesma forma como tudo aconteceu no Egito, eu creio que é dessa forma. Deus permitiu que nós entendêssemos que algumas pragas, alguns flagelos de Apocalipse durante a grande tribulação são semelhantes aos do Egito, para você entender que da mesma forma como foi real o que aconteceu no Egito, é real o que vai acontecer na grande tribulação. Não deixe ninguém te enganar dizendo que é alegoria. Vai acontecer, já aconteceu uma vez e vai acontecer uma segunda vez. Que você possa estar preparado para ser arrebatado e não viver estes severos flagelos sobre a terra. Que Deus te abençoe. Não deixe de, se você ainda não está seguindo, seguir este canal, se inscrever, acionar todas as notificações, assim você não perde nenhum vídeo novo que chega aqui. Compartilha, curte, tudo isso ajuda a palavra a chegar a muito mais pessoas. Que você seja o grande semeador de Deus. Deus te abençoe.